Olá, seja muito bem-vindo a essa campanha da BASF, onde ela está preocupada com a qualidade de vida e segurança e toda a família dos colaboradores BASF. Não sei se você sabe, mas um dos riscos às que as pessoas mais estão expostas é o risco na mobilidade. E aqui, nessa campanha, nós queremos falar com todos os atores que estão nessa cena. O pedestre. Aliás, essa é uma pergunta. Como você é quando pedestre? Quando ciclista ou motociclista? Quando você está dirigindo um carro? É sobre isso. Nós vamos trazer aqui algumas dicas muito robustas que vão contribuir para colocar você dentro de um público seleto de pessoas que têm qualidade de vida e segurança no trânsito, que têm autocontrole, que leva a vida com o coração puro, com a alma leve e faz não só da sua jornada, mas da jornada de todos que estão ao seu redor, um ambiente com mais qualidade. Segurança é primordial para a BASF e a BASF se preocupa com todos. Seja um colaborador que utiliza o carro frequentemente, independente da modalidade, um carro de passeio, uma picape ou um SUV, se preocupa com o ciclista, com o motociclista e como não se preocupar com o pedestre. Portanto, eu quero convidar você para essa campanha. A partir de agora, aperte o cinto, porque todo o conteúdo que está aqui vai fazer toda a diferença na sua qualidade de vida e segurança na mobilidade. Bom, e a gente vai começar com dicas básicas, né? Não tem como você dar partida no carro e já sair andando. A primeira coisa que você deve se preocupar é com a parte de manutenção básica do carro. Então, todas as vezes que você for abastecer o carro, que você está no posto de combustível, que tem um piso plano e a ajuda do frentista, pega esse momento para você verificar a parte de fluidos. Quando eu falo de fluidos, eu estou falando da água, por exemplo, do limpador de para-brisa, eu estou falando do óleo do motor, eu estou falando do fluido de freio, eu estou falando, por exemplo, do líquido de arrefecimento do radiador. Tenha certeza que esses fluidos estão em perfeito estado. É um momento também onde você tem que ver a parte de iluminação. Se um farol, por exemplo, o esquerdo queima, você vai trocar o esquerdo, é o direito também. Por quê? Quando esse queima, uma lâmpada ela funciona através de horas de trabalho. Significa que logo em seguida aquele vai queimar. Sem contar que isso dá uma diferença também de luminosidade, uma lâmpada velha com uma lâmpada nova. Vejam todas as iluminações, inclusive a iluminação de placa, porque ela dá multa, né, se você não tiver com a iluminação correta. Iluminações traseiras, que envolve freio, que envolve luz de ré, por exemplo, iluminação de placa e também a iluminação de presença. Vamos lembrar que quando a gente fala de iluminação, a ideia não é só ver, mas também se fazer visto. E um outro item importante é esse cara aqui, o pneu. O pneu você não vai só calibrá-lo e usar a calibragem indicada no manual, você vai inspecioná-lo. Você vai observar, por exemplo, o desgaste da banda de rodagem. Se esse desgaste está irregular, o que mostra que seu carro pode estar desalinhado. Mais do que isso, se você trabalha na BASF, a BASF tem, nos documentos dela relacionadas à gestão de frotas, qual é o limite máximo de desgaste que a própria BASF recomenda. E claro, sempre será uma recomendação aonde vai te dar o máximo de segurança. Feito essas inspeções, você está pronto para entrar dentro do carro, o que não significa que você está pronto para partir. Bom, jamais, parta com o carro sem primeiro acertar a postura correta de você sentar no carro. Independente da sua anatomia, você consegue sempre ajustar uma ergonomia que dê a você aqui, muito mais agilidade, você consiga dirigir o carro, por muito mais tempo. Então, por exemplo, a primeira coisa que você vai regular é levar o assento para frente, pondo o pé no freio, e na hora que você aperta o freio até o final, você vai garantir que o seu joelho fique semiflexionado e o seu quadril encaixado aqui na parte de assento. Depois que você acertou essa parte de frente e trás do assento, você vai regular a parte de encosto. De que maneira?
as duas mãos na posição 15 para as 3, aí você leva o punho até a parte superior do aro. Pode notar que quando eu faço isso, minhas costas desencostam do encosto, o que significa que eu estou longe. Você tem duas possibilidades. Ou você vai vir aqui, ó, e trazer, né, o encosto mais para frente, e alguns carros trazem o ajuste de profundidade de volante. De maneira que agora, ó, eu coloco aqui o punho, está semi-flexionado e as costas não desencostou do encosto. Pois bem, acertei essas duas posturas. Agora, caso o teu carro tenha regulagem de altura, quanto mais alto você se sentar, ó, melhor. Por quê? Você amplia a visão periférica quanto mais alto você estiver. Posição das mãos no volante. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. É sempre, ó, encaixando as duas mãos nessa posição anatômica para os dedos, né? Imagina que o volante é um relógio. Meio-dia, 6 horas, 15 para as 3. Essa é a posição correta. Feita essa posição, você vai ajustar os espelhos retrovisores. Uma atenção ao espelho retrovisor interno. Quando você ajusta ele aqui, com o passar do tempo, poucos minutos ou 1 hora andando, é natural que o teu corpo vai fazendo isso. A hora que você olha para o espelho interno, você vê o teto. Muita gente erra fazendo o quê? Regulando de novo o espelho. Não. O que você tem que regular, na verdade, é ajustar novamente a postura. Porque o que saiu do lugar não foi o espelho retrovisor, e sim a sua postura. Outro detalhe é relacionado ao espelho retrovisor lateral. Quanto mais você enxergar a lateral do seu carro, menos você vai estar enxergando da via. Então, abra o espelho retrovisor, enxergue menos da lateral para diminuir o ponto cego. E nunca, jamais, esqueça do seu cinto de segurança e pedir para todos que estão embarcados utilizar o cinto de segurança. Bom, feito isso, parece que você está pronto para partir, né? Calma lá, não é bem assim não. Agora o que você vai fazer é virar a chave e você vai observar que uma série de luzes acendem, alguns segundos passam, algumas apagam e outras não, tá ok? Quando você dá partida, aí sim, ó, todas as luzes na cor vermelha e amarela têm que apagar. Só pode ficar acesa alguma luz se ela for verde, porque a luz verde indica de que tem algo funcionando, algo operando. Por exemplo, eu vou desligar a chave e ligar novamente. Note que as luzes vermelhas acesas indicam que se ela ficar ligada depois de você dar partida, é um problema muito grave. Você não deve partir com o carro. É algo que vai quebrar o carro ou algo que envolve a segurança. Se é uma luz laranja, ele é uma avaria que você pode continuar andando com o carro com ela na luz amarela, mas você tem que levar o carro para uma oficina. Ou então, por exemplo, eu vou desligar aqui, ó, o controle de tração. A luz laranja te chama a atenção que um item de segurança está desabilitado. Então, ou é algo desabilitado ou é algo com defeito, mas se está na cor laranja, você tem um tempo, né, para conseguir resolver. Se for vermelha, pare o carro, resolva esse problema, chame um guincho, mas não ande com o carro. Se for verde, significa que está tudo bem. No nosso caso aqui, todas as luzes vermelhas apagaram. Perfeito, só luz verde acesa e agora sim, você está pronto para partir com o carro. Bom, você viu que a BASF tem uma preocupação importante aí. Antes de sair com o carro, nós falamos de inspeção, nós falamos de postura, falamos inclusive de como você interpretar as luzes do painel. Uma outra coisa importante é você entender a diferença entre uma manutenção preventiva de uma manutenção corretiva. A preventiva sempre é a melhor manutenção, é aquela que você respeita todas as datas e quilometragens do manual do seu carro. Quando você vai para a direção preventiva, você antecipa o que pode acontecer e você evita, na verdade, consumo de combustível excessivo, você evita riscos e uma coisa que a gente chama de efeito dominó. Quando você larga a mão da preventiva,
quando um componente começa a dar problema, ele acaba, como um efeito dominó, sobrecarregando outros. E na hora que você vai fazer essa manutenção, ela sempre vai ser mais cara. Mas nem é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é o risco que você corre quando você abre mão da manutenção preventiva em nome de uma corretiva. Fique ligado. Outro detalhe muito importante é que a gente quer que você fique atento aos sinais do carro. Pois é, você pode não acreditar, mas o carro conversa com você e claro que ele não faz isso de maneira ali verbalizada. Ele faz através de vibração, ruídos e todos esses ruídos e vibrações, uma tendência direcional para a direita, um pneu que você fazia aquela curva e ele não fazia ruído, passou a fazer um ruído de cantada, pode ser um pneu descalibrado, pode ser um veículo desalinhado. E para isso também é importante você manter o teu carro mais limpo possível. Do que eu estou falando? Tem gente que faz do seu carro quase que uma casa. Então, se tudo fica solto, chave de roda lá atrás, chave de casa no painel, moeda, muita coisa dentro do porta-luvas, esse ruído atrapalha você de ouvir, por exemplo, um ruído de amortecedor, um ruído na bieleta. Então, limpe seu carro, tirem esses ruídos externos para que você possa ouvir todos os sinais que o seu carro está te dando de alguma avaria. Bom, vamos falar de todos os atores que estão dentro dessa cena, né? Claro que você pode ser motorista, você pode ser ciclista, você pode ser até um caminhoneiro. O que todo mundo é pedestre em algum momento. E existe algo que a gente chama de lei de proporcionalidade. O que isso significa? Que o maior, ele deve respeitar e cuidar do menor. Um caminhão tem que cuidar e respeitar dos veículos de passeio. Os veículos de passeio, por sua vez, devem respeitar e cuidar dos motociclistas. E assim por diante. Ciclista e pedestre. E o pedestre é aquele que exige mais cuidado de todos nós, porque ele é o que a gente chama de tração não motorizada. Ele é a ponta mais frágil, né, de todo esse ecossistema. E vamos lembrar, como eu disse no começo, em algum momento você é pedestre. Claro que o pedestre muitas vezes contribui, né, para um acidente, ele acaba contribuindo quando ele fica ouvindo, por exemplo, um headphone e não escuta os carros ao seu redor, quando ele não atravessa numa faixa de pedestre, ele escolhe atravessar uma rodovia em vez de usar a passarela. Então, você, quando pedestre, é a ponta mais fraca, todos têm que cuidar de você, mas você tem que fazer a sua parte. Bom, e agora eu quero entrar em alguns capítulos com você que tem a ver com o controle do carro, do veículo que você está conduzindo ali. E uma das mais importantes é a velocidade. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não têm noção do que é velocidade. Ela acha que o excesso de velocidade é alguém a 170, 180 km por hora. Não, isso não é excesso de velocidade. Isso é, na verdade, um risco absurdo. Excesso de velocidade é qualquer 5 km por hora a mais da velocidade da via. Você pode pensar que de 60 a 65 é pouco. Vai ser natural você pensar isso se você estiver pensando com o pé do acelerador. Mas se você pensar com o pedal de freio, 5 km por hora é muito. Sabe por quê? Porque a desaceleração da massa, o carro, não é proporcional. Ela é exponencial. Logo, para o acelerador, realmente são só 5 km por hora. Mas para o freio, é como se você tivesse colocado quase 30 km por hora a mais. Vou repetir, a desaceleração da massa não é proporcional, ela é exponencial. O problema não é acelerar, é você conseguir ter controle do carro, frear e parar. Então, vamos deixar isso muito claro para você que é da BASF e que está nessa campanha. Qualquer 5 km por hora a mais da velocidade da via é excesso de velocidade. Bom, esse item é extremamente relevante. Não sei se você sabe, mas 34% dos óbitos, né, em acidentes de trânsito acontecem por conta da tal da ultrapassagem mal sucedida. Agora, o que eu queria chamar a atenção de você
é que nessa hora você tem três atores. Você tem o carro que saiu para ultrapassar, você tem o carro que está sendo ultrapassado e o carro que está vindo de frente. Acredite, bastava um desses atores não querer que esse acidente não aconteceria. Então, vamos começar a dica para você que vai sair para ultrapassar. Primeiro, jamais ultrapasse numa linha de faixa contínua. Significa que você foi para a contramão e é uma multa muito cara por conta de um acidente que pode acontecer de proporções muito graves. Segundo, mantenha a distância do carro a ser ultrapassado por dois motivos. Ampliar a visão do veículo que vem à frente, ficar ali atrás fazendo esse movimento é muito perigoso e a hora que você parte, você não tem velocidade. Quando você mantém distância, você amplia a visão, você acelera ganhando velocidade ainda na sua pista, dá seta, permanece o mínimo de tempo possível na contramão e volta para a sua faixa. Você que está sendo ultrapassado, pare com essa arrogância de achar que você vai dar uma lição no apressadinho. Evitar acidente é responsabilidade de todos. Jogue o seu carro mais à direita possível, pise no freio, facilite para que a manobra possa acontecer. Você que vem vindo de frente, viu que um carro saiu num momento inseguro, dá a seta para a direita e fique à sua direita. Se você deixar para fazer isso nos 45 do segundo tempo, a chance dos dois sair para o acostamento e baterem de frente é muito grande. Antecipando-se dessa forma, a gente evita, como eu disse, um dos acidentes que mais causam morte no trânsito, a tal da ultrapassagem mal sucedida. Bom, e essa dica aqui, ela é muito legal, né? Levante a mão aí quem nunca deu aquela freada ou enfim, passou por uma situação de colisão traseira ou teve que desviar o carro rápido. Pois é, essas situações acontecem porque na maioria das vezes você não está respeitando a distância correta do carro que segue à frente. Tem muita gente que quando vai dar essa dica fala em metros, mas isso não funciona. O que funciona é metros por segundo. Do que é que eu estou falando? Você sempre tem que manter do carro que segue à frente 2 segundos desse carro. Como é que você faz isso? O carro da frente passa por um ponto fixo, uma árvore, uma cabeceira de ponte, um poste, e você que vem vindo atrás conta 1001, 1002 e aí você chega nesse ponto fixo. Isso significa que você tem 2 segundos, né, de distância do carro que segue à frente. Essa distância sempre vai se adaptar à velocidade. 2 segundos a 120 km por hora é uma distância. 2 segundos a 40 km por hora é outra distância. E por que 2 segundos? Porque você só consegue enxergar aquela luz de freio e o carro desacelerando 1,5 segundos de delay. É o que a gente chama de tempo de reação. E se você tiver a menos, né, de 1,5 segundos, inevitavelmente você vai acabar colidindo com o carro que segue à frente. Essa é uma característica, uma limitação que o ser humano tem. Então, entenda essas características, entenda essa limitação e mantenha 2 segundos do carro que segue à frente. Bom, e agora eu quero convidar você para andar no piso de terra, né? Em alguns casos, você vai estar com um veículo que tem aí mais vocação por fora de estrada. Veículo que você pode usar o 4x4 e o 4x4 é algo que você sempre deve usar em baixa aderência. Você tem que entender se o veículo 4x4 que você está usando tem ou não, por exemplo, diferencial central. Se ele tiver o diferencial central, é prudente que você use o 4x4, inclusive no asfalto, se ele estiver molhado, além de usá-lo na terra. Entender o funcionamento do seu 4x4 é super importante. Em algum momento, você vai estar na terra com um veículo pequeno ou até mesmo com o seu SUV. Entenda que a terra é uma baixa aderência do qual você não tem controle. Pois é, a todo momento passa 1, 2 carros, passa um caminhão, uma pequena chuva, ele sempre vai mudar ali a aderência. Não é uma aderência tão homogênea como é o asfalto. Essa ideia de, eu vou ali na estrada de terra, eu conheço a estrada,
Você conhece a estrada, mas você não sabe como está a aderência naquele momento, tá? Além disso, distância do carro que segue à frente na terra, porque se ele solta uma pedra, um caminhão, por exemplo, traz uma pedra, ele vai bater no para-brisa, vai bater no farol, pode furar aqui a grade, né? E o radiador, farol de milha, pode machucar algum ocupante dependendo da pedra. Mantenha a distância do carro que segue à frente sempre que você estiver no fora de estrada. E lembre-se, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima que você pode andar na terra é 60 km por hora. Bom, agora vamos falar um pouco sobre adversidades na pista. Uma adversidade muito importante é a chuva, pois é, o piso molhado. Então vamos lá. Primeira dica que eu queria dar para você. Você já está com o pneu calibrado, em bom estado, segundo a recomendação da própria BASF. Então isso já está bem resolvido. O que você tem que entender é que, ao manter distância do carro que segue à frente, você consegue enxergar aquele rastro, aquela pegada que o carro da frente deixa no chão. Esse é um indicativo muito importante para você interpretar se tem muita ou pouca água na pista. Se a marca está muito presente, é pouca água. Mas se essa marca fecha rápido, significa que à frente você tem uma poça. Tire o pé do acelerador antes de chegar nessa poça. E ao manter distância do carro que segue à frente, aquele spray que sai do carro não fica tão forte no seu para-brisa. Então você tem uma visibilidade maior saindo do spray do carro que segue à frente. Feito esses cuidados e entendendo que uma frenagem, por exemplo, no molhado, ela é o dobro da frenagem em distância comparado com o seco, né? O que reforça a necessidade de maior distância, vai fazer com que você tenha o máximo de segurança nessa adversidade que é o piso molhado. Bom, outra adversidade que traz muito problema é o problema de visibilidade quando envolve neblina ou fumaça. Uma coisa que você tem que entender, seja fumaça, seja neblina, ela nunca vai para baixo, ela sempre sobe, o que significa que a amplitude de visão você vai ter sempre mais próxima do solo. Por isso que o farol de neblina fica lá embaixo, para iluminar, por exemplo, toda a comunicação horizontal de piso. Se você liga, por exemplo, o farol alto, toda aquela fumaça ou as gotículas da neblina formam quase que um lençol branco na sua frente e piora a sua visibilidade. Tem que ser o farol baixo, o que ilumina solo. E aí você pega uma faixa como referência, por exemplo. Segundo, qualquer desaceleração que você for fazer, faça antes de entrar na neblina ou na fumaça, para ditar o ritmo para quem está vindo atrás antes. Se você resolver frear dentro da neblina ou dentro da fumaça, a chance dele estar com uma visibilidade melhor e bater na sua traseira e causar um acidente é muito grande. Sobre a fumaça não aparece do nada, você vê ela com bastante antecedência. Uma dica importante, a parte de ventilação. Pois é, a ventilação. Se você estiver no recircular, né, que é o ar rodando só internamente, você protege as partes aéreas e a parte de visibilidade da fumaça que vai entrar no carro. Se tiver só no ventilar, essa fumaça vai entrar nas vias aéreas, vai entrar no ar, seus olhos e vai piorar o que já está ruim. Coloque em recircular. E também, como eu disse, se antecipe, desacelere antes de entrar na fumaça, antes de entrar na neblina. Bom, entre as adversidades, de repente o trânsito parou e você não manteve a distância correta, enfim. O que você tem que entender? Se você tiver que fazer um desvio e se você tiver a oportunidade de escolher, sempre escolha a direita para desviar. Primeiro que a direita é o seu acostamento, número 1. Número 2, quando você tem algo para desviar, como você não senta no centro do carro, você senta deslocado à esquerda, quando você vira para a direita, você tem uma visão muito melhor do obstáculo que você está desviando. Quando você vem para a esquerda, lembra que a direita, né, do seu carro está muito longe de você. Ao optar para a esquerda, fica mais difícil de você ter uma visão melhor do obstáculo
e quando você vai olhar, a maioria dos acidentes acontecem para quem escolhe desviar para a esquerda, ok? Muitas vezes as pessoas escolhem ir para a esquerda porque ela escolhe um lado para bater. E você tem que ter em mente não um lado para bater. O que você tem que escolher é um lado para escapar, um lado para sair. E esse lado, repito, quando há a oportunidade de escolher, ele é à direita. Bom, se tem uma adversidade que o pessoal sempre pergunta pra gente é relacionado a animais na pista, que pode estar em qualquer cenário, no fora de estrada, na estrada, mesmo dentro da cidade. O que eu quero que você entenda, um animal de 4 patas, ele não dá ré. Logo, se ele estiver atravessando na sua frente, seja vindo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, o que você tem que notar é onde está a cabeça e a cauda. Sempre desvie para a cauda, porque, como eu disse, um animal de 4 patas, não importa o porte, ele não dá ré, ele não vai para trás. Se você escolher ir para a cabeça, a chance do animal ir para a mesma posição que você está indo é muito grande. Por mais que seja sedutor, mas está sobrando espaço aqui, ele vai para lá, vai para a traseira dele quase como quem o empurre para aquela posição. É a melhor tática, é a melhor técnica para você se livrar de um acidente com um animal de 4 patas em uma rodovia, estrada ou estrada de terra. Situação de emergência, um acidente, quebra, tudo isso pode acontecer. E é importante você ficar ligado a toda a política de frota da BASF para entender até onde ela consegue te dar um suporte, por exemplo, através do 0800. Agora, o que é importante? Caso você não esteja envolvido no acidente, mas queira ajudar, pode notar que quando um socorrista chega, a primeira coisa que ele faz é isolar, é avisar os outros carros. Essa é uma grande ajuda, mais do que você tentar entrar aqui, abrir uma porta, fazer algo do qual você não está tão habilitado. É importante você ter em mente não piorar o que já está muito ruim, ou mesmo, ao tentar ajudar, ser vítima de um acidente. Muitas vezes, pelo menos na maioria delas, dentro do carro é o lugar mais seguro que você pode estar, mesmo que você seja aquele que está envolvido num acidente. Foi um furo de pneu, um rasgo de pneu, uma quebra mecânica, pare o carro numa área bem isolada. Garanta que ao tentar descer do carro para ver uma parte mecânica, pneu, seja lá o que for, você não esteja se colocando numa situação grave de risco. E essa é uma dica do qual a BASF fica muito atenta, muito ligada para você ter qualidade de vida e segurança na mobilidade. E quando a gente fala de sinalização, muita gente erra com essa aqui, o triângulo. O que você tem que entender é que se você está numa rua que a velocidade é 40 km por hora, a distância que o triângulo tem que ficar do carro são 40 passos. Isso mesmo, se você estiver numa via onde é 80 km por hora, são 80 passos de distância. As pessoas deixam o triângulo muito próximas do carro. E isso dificulta muito para quem está vindo em velocidade, enxergar a tempo ou com a distância correta do veículo que está parado. O que determina a distância é a velocidade da via. Bom, agora a gente quer discutir aqui o seu papel na mobilidade. Além de vários itens, um muito importante que tem causado muito acidente é esse cara aqui, o telefone celular. E geralmente ele está sendo utilizado para as pessoas que têm pressa, que querem sempre fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Algumas acham que isso é performance, Enquanto dirige, vai tratando outros assuntos. E é muito natural você ouvir como desculpa de que o assunto era importante, que aquela pessoa era relevante, o assunto era urgente. E aí, eu vou te dar uma dica do que é performance. Quando alguém importante ou relevante te mandar uma mensagem ou te ligar, você não vai atender. Depois de uns 5 minutos, 10 minutos parado num ambiente controlado, com internet forte, você vai devolver para essa pessoa e dizer assim: desculpe,
eu não pude te atender porque nesse momento eu estava dirigindo. E dirigindo, eu não posso dar para você a atenção que você merece. Sempre que você opta em usar o telefone celular enquanto dirige, você não presta atenção nem com quem você está falando e nem com o trânsito. Coloque ele dentro do porta-objetos, dentro do porta-luva, evite usar o celular enquanto você dirige. Bom, e a gente quer abrir um capítulo aqui importante para falar sobre cinto de segurança. Você sabia que para cada 10, 3 ainda não usam o cinto de segurança, principalmente no banco de trás? É muito importante a gente entender por quais motivos isso acontece. Eu estou convencido que você sabe o que é certo, o que é errado. O que algumas pessoas não entendem é por quais motivos ela não faz a coisa certa. Isso tem a ver com a aceitação de regras de segurança. Quando você entende que aquela regra é algo que te faz bem, por exemplo, se você perguntar para os 70% que usa, ele vai dizer que ele não consegue andar sem cinto porque o cinto transmite para ele uma sensação boa. Em compensação, se você perguntar para os 30% porque eles não usam, eles vão falar que é chato porque cinto é algo que foi feito só para dar multa, fala da indústria da multa, ou seja, você não entendeu que ela veio para te dar conforto, para que ela veio para te dar sentido de pertencimento, felicidade. Quando você entender que a segurança veio para te ajudar, que a segurança te dá prazer, isso vai fazer com que você não consiga ficar sem um item tão importante quanto o cinto de segurança. Atualmente, os carros trazem uma série de tecnologias embarcadas de segurança. Nenhuma dessas tecnologias é mais eficiente e eficaz para salvar a sua vida do que o bom e velho cinto de segurança. A gente fala bastante sobre o estado da máquina carro, mas a gente quer falar aqui agora sobre o estado físico dessa máquina tão impressionante que é o ser humano. Primeiro, você vai dirigir um carro, você tem que estar descansado, ter tido uma boa noite de sono. Lembre-se sempre das recomendações da BASF. Você pode dirigir no máximo 4 horas e para cada 4 horas que você dirigiu de maneira contínua, você deve parar meia hora. Meia hora para se alongar, meia hora para você se alimentar, usar um banheiro, enfim. Essa recomendação ela é muito importante porque ela traz para você muito mais segurança. Essas recomendações que a BASF faz é sempre no sentido de buscar qualidade de vida e segurança para você. Dirigir à noite, por exemplo, algumas pessoas gostam, porém, note que à noite você perde 36% da sua acuidade visual. Você só enxerga tudo de maneira muito ampla quando você está na presença da luz do sol. Quando você está na presença da luz artificial, ela limita demais a sua visão de profundidade. Então, avalie se vale a pena, por exemplo, fazer aí, uma viagem à noite. E eu repito, atenda às recomendações da BASF. Sempre será para o seu bem. Bom, e é claro que todas as regras, todas as normas do trânsito vêm por um objetivo de trazer paz num ambiente que ele é coletivo. Eu costumo dizer que não vai existir um ogro no trânsito que seja um lorde em casa. Preste atenção se você está bem. Preste atenção se naquele dia você acordou e encheu, na verdade, essa sua caçambinha, porque você é um caminhão de pequeno porte, onde você carrega tudo aquilo que você vai entregar ao longo do dia. No lugar de medo, coloque na sua caçamba aventura. No lugar de inveja, coloque inspiração. No lugar de raiva, coloque tolerância. Se preparando para sair para o trânsito, com essa atitude, você vai respeitar normas e regras e principalmente vai ser cordial e respeitar as pessoas, todos os atores envolvidos, pedestres, ciclistas, motociclistas. Isso é muito importante para que você consiga entender de que você não está sozinho no trânsito. Você só é mais uma engrenagem que faz tudo aquilo funcionar da maneira mais perfeita possível. Entender que você vai levar tempo X para sair do ponto A até chegar ao ponto B. Uma dica, saia 15 minutos mais cedo. Quem está adiantado não tem pressa.
e faz da sua vida e da vida dos outros um ambiente e um lugar muito melhor de se conviver. Bom, que álcool e direção não combina, você sabe, e é a mesma coisa para drogas. Quando a gente fala de drogas, eu nem vou aqui entrar nas drogas ilícitas, eu vou entrar aqui, por exemplo, nos remédios. Às vezes você está ali com uma dor de cabeça ou uma gripe e você toma um remédio. Fique atento se esse remédio não gera, por exemplo, sonolência. Muita gente comete esse erro. Sobre álcool e direção, ninguém está dizendo que você não pode beber. Você não pode beber e dirigir. É simples assim. Quando a gente vê um acidente onde alguém dirigindo um carro matou 3 pessoas, as pessoas gostam de se colocar no papel de juiz, chamando aquele cara de assassino, chamando aquele cara de bandido, chamando, por exemplo, cadê a polícia, cadê a justiça? Quando você se coloca nessa posição, você não muda nada. Quer ver outro lugar que as pessoas se colocam? No lugar da vítima. Aí você vem andando, vem um bêbado e te atropela. Quando você se coloca nesse papel, você também não muda nada. Só existe um lugar, quando você vê, quando você assiste uma cena pavorosa dessa, se você se colocar, muda tudo. No lugar do agressor. Quando você assistir algo como isso, coloque para si: eu não quero cometer um crime desse, eu não quero ser reconhecido como alguém que fez, uma barbaridade dessa. O único jeito de você não estar nessa situação é não beber e dirigir. Ser um exemplo. Se vai beber, use um aplicativo, venha com um motorista da rodada, seja você um motorista da rodada. Isso se chama subir de nível, isso se chama evoluir. E evoluir, crescer, eu vou dizer uma coisa para você, dói. Dói porque você vai ter que deixar vários hábitos e algumas pessoas para trás. E deixar pessoas para trás não é algo que é uma escolha sua, é uma escolha delas. Evolua para ser um exemplo dentro da sua casa, para sua família, para um filho, para um sobrinho. Não beba e dirija. Bom, e a gente quer dar para você aqui uma dica muito legal. Dirija seu carro sempre tendo em mente a direção econômica. Pois é, quando você anda com o seu carro com o objetivo de economizar combustível, como efeito colateral, você só tem ganhos. Eu vou dar alguns exemplos para você. Para eu conseguir economizar combustível, o meu carro tem que estar revisado. Eu tenho que estar com os pneus calibrados, eu tenho que estar com a suspensão alinhada. A mesma coisa com relação ao pé no acelerador. Se eu quero economizar combustível, eu faço o quê? Eu tiro o pé do acelerador. Eu planejo melhor, a minha jornada, saio mais cedo, faço paradas programadas. Quando você estiver dirigindo, uma forma de você economizar combustível é se antecipar a tudo o que está acontecendo. Você viu uma descida ou uma parada de semáforo? Tire o pé do acelerador com o veículo engrenado. Sabe quanto o teu carro vai estar gastando nesse momento? 0. Exatamente, 0. Tem uma peça no motor, ali na parte de injeção, chamada cut-off, e ela corta a queima de combustível. O que significa que você vai andar vários metros com o carro gastando 0. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver concentrado. Pois é, a direção econômica, ela obriga todos nós a estarmos muito atentos a tudo o que está acontecendo no nosso entorno. E você vai ver de que você vai andar mais devagar, você vai sair mais antecipado, e ao sair antecipado nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando de organização. Você vai consumir menos componentes como pneu, freios, da própria suspensão. E o final de tudo isso é o que o teu bolso agradece, o meio ambiente agradece, porque você vai jogar menos CO2 na atmosfera e vai diminuir sinistralidade, vai diminuir multas e vai diminuir riscos. Coloque todas essas nossas dicas, em prática e principalmente a direção econômica. Você vai ver como na sua condução você vai ter qualidade de vida e segurança. Pois é, chegamos ao fim aqui da nossa campanha, onde a BASF está buscando para você o melhor em qualidade de vida e segurança na mobilidade. Você viu aqui com todas as dicas que você vai precisar ter aí organização, planejamento, disciplina.
E eu sempre digo que quem tem organização, planejamento, disciplina, tem resultado. Quem não tem resultado, tem sofrimento. É uma escolha, mas eu tenho certeza que você vai fazer a escolha certa. A BASF, com muito carinho, com muita atenção, está atendendo aí a todos aqueles que fazem parte do universo BASF, disponibilizando, essas dicas tão importantes para que você tenha aí mais qualidade de vida e segurança na mobilidade. E o que a gente quer ver é sempre você mais saudável, sorrindo, feliz, de alma leve, pura, levando essa questão de mobilidade como algo onde você faça uma interação com os outros com o máximo de cordialidade. A gente tem certeza que a partir de agora você faz parte desse universo de pessoas tão seletas que têm qualidade de vida e segurança na mobilidade. Valeu!